Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. Sim, grande vitória de virada para cima do Cruzeiro. A gente vai trazer um corte aqui do troca de passe e sim, a mídia ressaltando essa grande vitória e o momento que o Galo vive, começando a dar resultado. É claro que a vitória demorou, mas não tinha dia melhor para ela acontecer. Em cima, sim, dessa mulambada dos cruzeirenses que estão se achando que contrataram, não sei o que, mas o Galo, sim, calou a boca dos cruzeirenses e dos antes. Fez uma boa partida, já tinha feito uma boa partida contra o América, teve um erro de arbitragem que a gente foi prejudicado, a gente poderia ter saído com a vitória, mas a vitória veio contra o Cruzeiro e a gente vai ver aí a mídia ressaltando os pontos que tem sim melhorado dia após dia nessa preparação do nosso galão da massa. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. E agora é o momento de Atlético Mineiro e Cruzeiro, um jogo que terminou com vitória do Atlético de virada por 2-1, gols do Caio Jorge pro lado do Cruzeiro, do Bernard e do Hulk, que conseguiram a virada para o Galo. E aí, meus queridos, primeira vitória do Galo na temporada, depois de 4 empates, logo num clássico. Era um bom momento para o Sampaoli conseguir esse resultado e contando com ele, o seu artilheiro, o seu goleador, o Hulk, em campo como titular. Essa é a grande história do jogo, né? Porque depois de tudo que aconteceu antes da temporada começar, chega no primeiro clássico do ano, o Hulk, que já vinha tendo uma participação importante no primeiro tempo do jogo, como a principal válvula de escape do Atlético, quando o Atlético teve momentos um pouco mais difíceis no início do jogo, com o Cruzeiro um pouquinho mais com a bola, e o Atlético tinha o Hulk na bola direta como o jogador que conseguia ligar os ataques do Atlético. Mas no fim, ele fazendo um gol espetacular. Grande. Pra mim, o gol mais bonito do domingo. Hein? O gol do domingo. Lindíssimo mesmo. Briga com o Andrés Gomes, mas pra mim é o gol mais bonito do domingo pela importância por ser clássico. E por ser, plasticamente, um gol lindo, né? Um gol de muita categoria. E aí ele aparece definindo um jogo desse peso, pela rivalidade local. É óbvio que isso é a grande história. O jogo, o que eu achei interessante foi ver como as equipes tentavam construir, porque são equipes com algumas mudanças de jogadores. No Cruzeiro não começou com o Gerson, mas é o Cruzeiro com o Tite e a equipe principal no seu principal desafio. O Gerson vai entrar no segundo tempo. E o Cruzeiro no início tinha alguma vantagem, porque ele fazia tanto o Christian quanto o Kaique, lateral esquerdo, virem como meias a mais, né, para o centro, junto com o Matheus Pereira, à frente do Lucas Romero e do Lucas Silva. E o Atlético tinha uma dificuldade de encaixar essa marcação e se via, às vezes, em inferioridade. Tanto que é no lance que o Matheus Pereira tem muito tempo com a bola para começar a organizar o ataque, que sai a jogada, ela inicia, tem o cruzamento, que é muito bom do Kaique, para o gol do Caio Jorge abrindo o placar. E o Atlético dependia muito de esticar essa bola para o Hulk, ganhar a primeira bola e aí ele se colocar em campo de ataque. Já na parte final do primeiro tempo, o Atlético cresce no jogo, porque acerta a pressão na saída do Cruzeiro, começa a provocar uma precipitação de passes, um deles, esse que o Fabrício Bruno deu agora há pouco, que resulta nesse golaço do Hulk, ó. O Fabrício Bruno faz uma inversão de bola difícil, perigosa, com o time saindo para jogar, tentando forçar demais uma jogada que acabou se revelando não a melhor escolha para esse lance. Tem a interceptação, o Scarpa faz a ligação e o Hulk marca esse golaço. Mas o primeiro gol do Atlético, o gol de empate, já tinha sido numa retomada de bola, num passe forçado de saída do Cruzeiro, e o Júnior Alonso desarma o Kaique Jorge e começa a jogada do gol do 1-1. O Atlético foi melhor time depois da parte final do primeiro tempo. O Atlético foi melhor time, fez uma boa partida o Atlético. Fazia um tempo que a gente não viu o Atlético fazer um jogo bom. O resultado foi justo pelo que o Atlético mostrou, principalmente no final do primeiro tempo e no segundo tempo também. O Atlético empilhou chances, o Cássio fez grandes defesas. O Atlético ele conseguiu ser um time rápido pelos lados, com Bernard de um lado e Éder Luiz, ó. E Dudu lá do lado esquerdo. Mas é um Cruzeiro que ainda está pegando o jeito de jogar do Tite ainda, apesar de ser um Cruzeiro que se conhece desde o ano passado, jogam junto desde a gente vai ver o Arroio perdeu esse gol debaixo do gol, ali podia ser o gol do empate. Podia ser o empate. Mas foi um clássico jogado, mais do que normalmente se joga os clássicos, né? Isso. Foi um clássico jogado, um clássico de boas ideias. Eu acho que o Atlético precisa mais disso. Mais dos seus titulares mais vezes dentro de campo. O Sampaoli mexe muito no time.
Mexe muito. Eu fiz o Atlético contra o América, foi um time totalmente diferente desse Atlético que foi a campo. Obviamente ele poupou alguns jogadores por conta desse clássico, mas é um Atlético, gostei muito dos lados, Dudu, Bernard e o Hulk, para mim, é um jogador identificado, é um jogador que é decisivo, e além de ser identificado e decisivo, tem uma qualidade para bater na bola que a gente viu aí. Para mim é o gol... Se é o gol do domingo, né? Pra mim é o gol da rodada, é o gol da rodada, é o gol da rodada. Que golaço que ele fez. Na parte tática do Atlético, tem uma resposta que a gente aguardava e que meio que se desenhou no primeiro tempo. Ano passado ele tinha muitos jogos, por exemplo, com o Natanael, fazendo um terceiro homem, às vezes, na saída, abrindo o campo ou com Scarpa ou com algum outro jogador com característica ofensiva pelo lado direito. Agora, com o Preciado, que é um lateral de muita saída, o que ele fez foi prender o Alan Franco como terceiro homem na saída, tendo o Maicon logo adiante. E o Preciado saindo. Má notícia foi o Preciado se machucar com 30 minutos. A gente tem essa imagem, inclusive, né? Ele teve ali uma disputa de bola e aí sentiu a lesão, acabou sendo substituído. Ele já foi à rede social dizer que não é nada grave, que não é para não é motivo de preocupação, por exemplo, com uma saída longa do time. Dentro de uma vitória, a gente tem pontos negativos e positivos, né? O Atlético ele foi muito agressivo, mas dentro de um ponto negativo que o Atlético teve nesse jogo, conversando com o Mansur também, o Atlético falta aquele cara na frente da zaga, de ser o cara do equilíbrio, de ser um cara mais combativo. Acho que o Atlético, se for buscar no mercado, precisa buscar esse jogador, esse volante que consiga dar a sustentação para os zagueiros, né? O Atlético sofreu muito, principalmente nos primeiros 30 minutos no centro do campo, porque o Cruzeiro botava muito jogador ali nesse corredor e acabava deixando o Maicon, que não tem tanta característica de ser um primeiro volante. Alan Franco, que é o jogador mais recuado, não é esse jogador de muito combate. Logicamente, ele é de um jogador de combate, mas não é um jogador dessa posição para proteger o centro da zaga. E aí muitas das vezes aconteceram disso. Depois buscou o equilíbrio e aí conseguiu fazer um belíssimo jogo. As duas equipes fizeram um belíssimo jogo. Logicamente o Galo sai mais feliz porque saiu vencedor. Muito bem, vamos ouvir as avaliações dos técnicos. O Tite pelo Cruzeiro e o Sampaoli avaliando essa vitória do Galo por 2-1. Roda aí, diretor. La conversa fue organizativa, corrigiendo errores, básicamente el posicionamiento del gol de Cruzeiro, que es una pelota profunda, que está organizada. Modificamos un poquito la presión inicial porque ellos estaban encontrando libertad en la mitad de la cancha y bueno, yo que Otimi corrigió, tuvo mucha voluntad y mucho deseo de virar el juego y tuvo el premio de poder virarlo. Yo creo que en la primera llegada de Cruzeiro convirtió y eso hace que la histeria externa, la obligación, Otimi se mantuvo agresivo, inteligente y viró un juego muy difícil contra un gran rival. Es notable porque siempre son jugadores que la historia inclusive los protege porque siempre está ligado a cosas importantes. Hoy hizo un gol increíble que fue el de virada y eso lo hace tan grande como él es y como fue toda su carreira. O jogo com diferentes etapas dentro do próprio jogo. Primeiro tempo controlando e tendo oportunidades vivas ou de construção ou de contra-ataque importantes. Um segundo tempo onde veio mais equilibrado e no momento que nós tomamos o gol aí sim caiu. A equipe sentiu, a equipe aí ela baixou o nível de competitividade, baixou o nível de qualidade, de passe, de posse de bola. E aí o adversário foi incisivo e marcou o segundo gol e venceu o jogo. Iniciar o Campeonato Brasileiro, ficar voltado ao Campeonato Brasileiro, nós ficamos numa situação pressionada sim, dentro do nosso grupo, né? Ficam 2 pontos de diferença, agora a equipe tem que ter a maturidade e a força suficiente para poder reverter. É situação complicada, né, das equipes no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro está em segundo do seu grupo, o Galo em terceiro. Ainda tem
um tempo para tentar se recuperar, ainda tem algumas partidas para conseguir avançar e subir na classificação, mas claro que dos dois lados estão de olho também na tabela do estadual. Vamos falar sobre dois lances que foram bem polêmicos de arbitragem e por isso já está com a gente aqui no Troca de Passes o PC Oliveira, dois lances que a gente sabe que vão repercutir também por aqui e quando tem polêmica, ele vem sempre nos socorrer, vem sempre dar sua opinião, dizer o que foi bem feito, o que não foi bem feito, no caso desse clássico com os ânimos bem à flor da pele, né, PC? Boa noite, bem-vindo. É isso mesmo, Kelly. Boa noite para você também, para o Mansur, para o Felipe Bastos, para todo mundo que está em casa acompanhando o Troca de Passes. Um final de semana, um domingo de clássicos, né? O Alex Stefano foi muito bem no Fla-Flu, aqui no Rio. O Lucas Orne, do Rio Grande do Sul, apitou o seu primeiro Grenal da carreira, também teve uma atuação muito boa. E em Minas Gerais, a arbitragem foi do Davi Lacerda, do Espírito Santo, numa decisão da Federação Mineira, que na segunda-feira realizou um sorteio para definir se seria a arbitragem local, que era o desejo do Atlético Mineiro, ou a arbitragem de fora, para atender um pedido do Cruzeiro. Acabou optando, o sorteio deu a arbitragem de fora e o escalado foi o Davi Lacerda. E tem dois lances, como você já citou aí, para a gente analisar e debater com os amigos. Vamos começar então pelo primeiro deles. O Atlético reclamou bastante de um pênalti. O Kaique segura o Bernard dentro da área e a gente já vai ver a imagem para tirar essa dúvida com o PC Oliveira se o árbitro acertou ou não de não ter marcado esse pênalti. É uma situação aí, ó, que a gente está vendo nesse momento de jogo, mas que o jogador ali do Cruzeiro, o Kaique, deixa o braço. Exatamente, aos 46 minutos do primeiro tempo, chama atenção inclusive o posicionamento do Davi Lacerda, que estava próximo, estava bem na entrada da área, numa jogada rápida de ataque, e tá aí o ângulo, né? O Kaique, ele teve uma ação que foi só para parar o adversário, em nenhum momento ele se preocupou em disputar. E tá aí o ângulo, né? 6 minutos do primeiro tempo, chama atenção inclusive o posicionamento do Davi Lacerda, que estava próximo, estava bem na entrada da área, numa jogada rápida de ataque. E tá aí o ângulo, né? O Kaique, ele teve uma ação que foi só para parar o adversário. Em nenhum momento ele se preocupou em disputar a bola, como a gente sempre fala aqui, a questão da disputa pelo espaço, né? Quando o jogador tem uma ação disputando o espaço, tem um contato sem causar impacto no adversário, o uso do braço numa ação limpa, mas nesse lance não. O Kaique, ele foi só para parar o Bernard, a bola já estava distante, o Bernard estava em velocidade, e aí ele abre o braço, né, segurando, impedindo a passagem do Bernard, e para mim, pênalti, muito pênalti. Olha só, Davi Lacerda chegando, ele cita, né, provavelmente a gente vai ter o áudio do VAR, ele entende como uma jogada normal, mas foi falta do Kaique Bruni e o pênalti deveria ter sido marcado. E ele poderia ter sido chamado para revisar esse lance? Deveria ter sido? Na minha avaliação, sim, apesar de que muitas vezes tem a questão da comunicação, de que maneira que eles estão se comunicando, pode ser que ele tenha tido uma comunicação muito enfática ali no sentido de não entender como uma ação faltosa, porque ele está na entrada da área. Agora, quando você pega esse lance de frente, com outros ângulos, que o Daniel Bins, que era o VAR, teve acesso à cabine do VAR, eu, como VAR, teria recomendado a revisão, porque para mim o lance é indiscutível. Foi muito pênalti a favor do Atlético Mineiro. Muito bem, tá aí a análise do PC Oliveira, então, dessa braçada que deu, né? O Kaique no Bernard no jogo. Deveria ter sido marcado o pênalti, então, na avaliação com o PC, né? Do PC. E dos meninos aqui da bancada também. Eu acho que foi muito pênalti, né? Não tinha outra coisa. O cara tava passando do campo e o VAR poderia ter ajudado. Interrompeu, né? Enfim. Muito bem, vamos saber de outro lance, a opinião do PC sobre o pisão que o Scarpa deu. Deu muito o que falar esse lance também, se era para cartão, se não era para cartão. A gente vai conseguir ver e rever essa imagem no replay, mas eu quero te ouvir, PC, o que tu achou? Era para ter sido expulso? Era para vermelho? Era para vermelho, sim. Olha só, na repetição,
como o Scarpa chega atrasado, o Romero já tinha tocado a bola, ele vem com a sola da chuteira e, como a gente sempre fala, né, com uma força excessiva e com risco de lesionar o adversário. É uma jogada clássica de cartão vermelho. O Davi Lacerda estava muito próximo e muitas vezes a gente fala que quando o árbitro está muito dentro da jogada, muito próximo da jogada, tem hora que a proximidade acaba atrapalhando a tomada de decisão. E tem a questão do ângulo também, porque ele estava atrás do Romero, então não tem muitas vezes a possibilidade de avaliar a intensidade e aonde se produziu o contato. Mas o VAR, com base nessa imagem e perto de tudo aquilo de critério que foi adotado, né? No ano passado a gente debateu muitos lances de entradas assim. Esse é um lance que o VAR deve avaliar. A forma e a força. A forma com a sola da chuteira, com a intensidade alta, com risco de lesionar o adversário, jogada clássica de cartão vermelho. Muito bem, PC Oliveira, obrigada pela tua presença aqui no Troca de Passes. É sempre bom te ter por aqui, em especial nesses dias mais polêmicos, né, com algumas questões enfim, que dão o que falar em um clássico, e é isso, os ânimos ficam à flor da pele, muitas reclamações. O PC, quando veio para cá, eu imaginava que ia trabalhar mais. Clássico, em geral, dá mais trabalho. Exato. Os jogos O foram saldo foi jogados, bom. Foi tranquilo. O saldo foi bom. E a gente concordou com o PC novamente. Isso aí. É isso, muito obrigada, PC, bom descanso, valeu pela presença Eu aqui que no Troca. agradeço. Boa sequência para vocês. Obrigada, amigo. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês do Troca de Passe, falando muito sobre essa grande virada do nosso Galão da Massa. Você viu aí o Bastos falando já que o Galo tinha sim feito uma boa partida contra o América. Muito prejudicado pela não marcação de um pênalti. Infelizmente, a gente poderia já ter saído com a vitória contra o América, mas aprove a Deus a vitória vir contra o Cruzeiro, para dar moral para esse time. É claro que os outros jogos, São Paulo veio mesclando muito, e hoje entrou ainda mais ou menos ali já, depois que ele fez as mudanças, aí que o Galo entrou mesmo de vez no jogo, conseguiu a virada e conseguiu bem, cara. Vitória justa. Às vezes, é claro que futebol não premia quem jogou melhor. Às vezes, quem jogou melhor deu mole em uma ou duas, alguma coisa ali, e acaba tomando um gol. Hoje, o futebol premiou sim o Galo, que fez o melhor futebol. Apresentou o melhor futebol hoje contra o Cruzeiro, que está tão badalado, que isso, que aquilo, que o ano passado, mas caiu pra gente. Caiu aqui na nossa casa. O Galo vem voltando, né? O São Paulo montando esse time e, cara, a gente espera que dê liga. E uma das coisas mais importantes é ver o Hulk jogando muita bola, né, rapaziada? Ficou aí, talvez saía, vai sair, não vai sair, vai ficar. Tava quase que vendido lá pro Fluminense. E aí uma cartada de mestre a gente trouxe aqui no canal para vocês, do Galo, quando pediu uma porcentagem dos jogadores da base do Fluminense. Pô, ninguém ia aceitar. Ele fez assim: você pode levar, mas me dá uma porcentagem da molecada da base de Xerém. Então é óbvio que o Fluminense não ia aceitar. Foi uma cláusula que eles colocaram justamente para não vender. E graças a Deus não vendeu, né? Hulk fazendo a diferença. Cara, muito bom ver ele dentro de campo fazendo o que ele sabe fazer. E aí a gente tá vendo aí o Dudu jogou muita bola, parece que o Dudu jogou ainda mais, cara, que era contra o Cruzeiro, jogou pra caramba, jogou muito bem. E devagarzinho o time do São Paulo vai tomando forma, claro que tiveram os reforços e o Galo tá devagarzinho se ajustando, se azeitando, e a gente espera que essa vitória marque uma boa sequência tanto no Campeonato Mineiro e, muito importante, também no Brasileirão, que já começa mês de semana, é pedreira. Então, assim, essa moral, essa vitória contra o Cruzeiro nesse clássico, dá muita moral para a gente já começar bem, se Deus quiser, o Brasileiro, e que esse ano de 2026 seja diferente, porque 24 e 25 foi só derrota, né, rapaziada? Então, assim, a gente espera que com o planejamento agora sendo feito
correto aí com o Brax. A gente espera que o Galo nos dê alegria nesse ano de 2026 e a esperança é essa. E se Deus quiser, essa vitória nesse clássico vai marcar a era do Sampaoli, que vai começar sim as vitórias. Eu acredito muito nisso. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual a sua opinião sobre o jogo, o que você achou, ainda mais que o nosso Galo poderia ter saído aí com 3-1, né? Você viu o PC falando que foi pênalti claríssimo, mas a gente venceu, tudo bem, mas tem que falar a verdade. Pênalti claríssimo e o negócio lá do Scarpa foi nada. Se jogou, esperou o contato veio, mas fora as brincadeiras, a gente poderia ter saído com mais um gol de vantagem, ajuda no saldo de gols, mas enfim, o importante sim é a vitória e eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião, de que você achou do jogo, como foi o desenrolar da postura do Galo nesse grande clássico que saímos, graças a Deus, vitoriosos. Então compartilha com a gente a sua opinião, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais atleticanos. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui sempre procurando matéria, notícia para trazer para você. Então quando você hypa o vídeo, você diz pro YouTube que é um conteúdo legal, que é um vídeo legal, e ele mostra para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.